a sala de aula, tá ok? Então, vou pedir para vocês, qualquer colega que peça entrada na sala de aula, vocês, por favor, podem me interromper para que eu possa admitir o colega na sala de aula, tá? Então, vou apresentar para vocês a maior. Não sei se vocês estão visualizando a minha apresentação. Estão visualizando? A Meninas? tela tá preta ainda, professor. Agora tá. Tá vendo, né? Então, queria dar as boas-vindas a vocês. Então, mais uma vez lembrando, se entrar qualquer colega na sala solicitando entrada, por favor, podem me interromper. E a qualquer momento também, ao longo dessa apresentação, vocês podem interromper para fazer qualquer pergunta que queiram, tá ok? Então, meninas, o objetivo dessa nossa primeira aula de hoje é fazer aquela tradicional apresentação do plano de ensino e da professora, né? Vocês não me conhecem, acredito que é o primeiro contato de todos vocês comigo, certo? Então, passar aqui um pouquinho para vocês o meu currículo, a minha experiência, espera aí que eu vou lá buscar qual é, a minha experiência na área profissional, na área docente, tá ok? Para vocês saberem qual é um pouquinho do currículo da professora que vai estar trabalhando com vocês, tá ok? Então, a disciplina é enzimologia e tecnologia das fermentações. Esta disciplina tem uma grande importância para vocês, farmacêuticos, porque nós vamos tratar de assuntos da competência de vocês, que esta competência está correlacionada desde a produção de enzimas, certo? Para a produção de medicamentos, como antibióticos, vacinas, produção de alimentos, para a área da agricultura básica também, e para a área de meio ambiente, e também na área de diagnóstico clínico, certo? Então, a enzimologia, a tecnologia das fermentações, vocês vão observar que tem uma ampla aplicação na área do profissional farmacêutico, ok? Então, gostaria de contar com a atenção de vocês e dizer que estarei sempre buscando fazer o melhor que eu puder para atender às demandas, às necessidades de vocês. Então, eu falo sempre para os meus alunos que qual é o meu trabalho enquanto professora de vocês? É passar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento na área, ou estimular vocês a estar estudando, pesquisando sobre o assunto foco da disciplina, tá ok? E que não vai ter ninguém mais que vai torcer para vocês mais do que eu, certo? Então, vou torcer para que vocês aprendam muito e, por isso, no final do semestre, a forma de medir o resultado do meu trabalho é através desse conhecimento de vocês, né? Então, se chegar no final do semestre, eu observar que o aprendizado foi muito pequeno, com certeza vai ser frustrante para mim, tá ok? Então, dar aulas, lecionar, ser professor é um trabalho que, infelizmente, não se faz, ou felizmente, né? Não se faz sozinho, individualmente. É um trabalho sempre de parceria. Então, eu dependo muito da opinião de vocês. E eu sou bem acessível e acho que toda e qualquer crítica construtiva, no sentido de tentar melhorar, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá ok?
Então, porque eu acredito que qualquer profissional que queira melhorar na sua vida, né? Ele deve escutar as críticas, certo? Deve escutar as críticas no sentido de tentar superar as suas dificuldades, os seus erros e crescer juntos, né, com vocês. Então, eu peço para toda e qualquer ponderação, por favor, estou aqui à disposição para poder escutá-los, tá ok? Então, vou falar um pouquinho a respeito de mim como professora. Então, eu me formei, eu fiz os cursos de Química e de Engenharia Química, certo? Na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Assim que me formei, atuei numa indústria de produtos químicos, onde nós produzíamos, né? Atuei na parte de engenharia de processo, onde nós produzíamos carboximetilcelulose. Não sei se vocês já ouviram falar o que é carboximetilcelulose. É um aditivo muito utilizado na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, com aplicação cosmética, tá ok? Também produzíamos nessa fábrica dresinatos a partir do breu, certo? E atuei também na área de meio ambiente, numa empresa chamada de Hidroquímica, Engenharia e Laboratórios, e também tive uma breve passagem pela produção de cervejas, né? Pela fábrica, pela antiga, pela ainda hoje na Skol, fazia parte do grupo Brahma, hoje Ambev. Isso há algum tempo atrás, né? Então, mas eu tive que deixar essa área industrial, porque quando meu marido foi transferido para Curitiba, nós tínhamos muito pouco tempo de casados, né? Então, ou eu largava o marido e ficava com o emprego, ou largava o emprego e acompanhava o marido. Então, o que eu decidi fazer? Larguei meu emprego e vim com ele para Curitiba. Não me arrependo, adoro Curitiba, certo? Gosto muito, digo que espontaneamente jamais voltaria, né, para o Rio de Janeiro, apesar de todas as atrações que o Rio possa ter. Aqui em Curitiba, o que eu busquei fazer? Fui para a Universidade Federal do Paraná, fui fazer especialização. Sou especialista na área de tecnologia de alimentos, ali na Universidade Federal do Paraná. E assim que terminei a minha especialização em tecnologia de alimentos, fiz um mestrado em Química, certo? Sou mestre em Química. Então, estou desde 1994 atuando na área do magistério. Já fiz alguns cursos de metodologia também do ensino superior. Digo que é um grande desafio dar aulas, porque eu jamais imaginei vir a dar aulas, certo? E em 1994 comecei a dar aulas para os cursos de zootecnia, engenharia agrícola, biologia, nutrição, e no ano de 2001 comecei a dar aulas na Uniandrade, né, certo? Então, dando aulas para o curso de farmácia. Desde 2001, todas as turmas têm o prazer e a satisfação de dizer que todas as turmas que passaram pelo curso de farmácia da Uniandrade, eu tive o prazer de fazer parte da sua vida, dando aula, principalmente de bromatologia. A turma de vocês foi a única turma, desde do ano de 2001, que não esteve comigo, tendo aulas de bromatologia, né? Que é a parte de análise de alimentos.
né? Eu sou suspeita para falar, porque gosto muito dessas áreas, e vocês vão observar que enzimologia e tecnologia das fermentações está muito relacionada à produção de alimentos também, tá ok? Então, tenho muitas orientações e pesquisas na área de alimentos, de química pura também, tá ok? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem contar comigo nessa área. Espero poder ajudar vocês, tá ok? Então, vamos apresentar. Me apresentei para vocês no finalzinho. Gostaria de conhecê-los e saber um pouquinho da expectativa de vocês em torno desta disciplina, tá bom? Então, vamos apresentar o que vocês vão ver, vão estudar nessa disciplina. Um pouquinho, às vezes, que assusta os colegas, é que tem a ver com bioquímica, na verdade. Nós vamos falar enzimologia. Enzimologia, nós vamos estar estudando os micro-organismos para a produção de enzimas, vamos estudar sobre a produção de enzimas, as características, certo? Vamos estudar, fazer um breve histórico sobre a enzimologia, vamos estudar sobre enzimas, conceitos, a cinética enzimática. Essa parte de cinética enzimática, adianto, que os colegas apresentam muitas dificuldades, certo? Mas nós não podemos nos deixar levar pelas dificuldades, mas sim vencer essas dificuldades. Vocês vão conhecer também que muitas enzimas podem ser utilizadas no diagnóstico clínico, né? Quem já não ouviu falar, vamos fazer análise da urease, de várias enzimas que estão relacionadas no diagnóstico de, como nós podemos dizer, de diabetes, de infarto, certo? Então, elas são muito úteis na parte clínica também, né? Então, nós temos aqui a ementa. O que é a ementa? Vocês já devem saber, porque vocês já estão no 6º, 7º período, são as palavras-chave do conteúdo, onde, em cima dessas palavras-chave, o professor desenvolve o seu conteúdo programático, tá ok? Então, dentro dessas palavras-chave, nós vamos começar, vocês vão ver, com um breve histórico e com o estudo das enzimas. Na próxima aula, nós vamos estudar todas as características de enzima, modelo-chave fechadura, inibição enzimática. Eu sei que vocês já viram um pouquinho sobre isso na disciplina de bioquímica e em outras disciplinas também, mas, devido à grande importância desse conteúdo, nós vamos fazer uma breve revisão, ok? Depois nós vamos estudar também um pouquinho sobre os micro-organismos, os principais micro-organismos que são utilizados nos processos fermentativos, as leveduras, as bactérias, as suas necessidades, certo? O processo de obtenção de enzimas, e vamos ver os processos de produção de alimentos e de produtos químicos também, e também de produtos farmacêuticos, certo? Medicamentos, através da fermentação alcoólica, né? O que nós obtemos através da fermentação alcoólica? Vocês sabem que a gente produz cervejas, vinhos, certo? E aguardente. Qual a diferença entre um aguardente e um vinho, ok? E nós vamos fazer também uma parte prática durante o nosso curso, né? Ok? Então, vamos ver o que nós podemos produzir através da fermentação acética. Além de vinagre, vocês vão conhecer que a fermentação acética se aplica também a produtos cárneos e a produtos vegetais, né? E as matérias-primas vegetais,
ok? A pescados também, e a fermentação. Por que realizar esse processo de fermentação de alimentos? Né? Então, para produzir alimentos de características variadas, que possa conservar o recurso dado pelo meio ambiente, a matéria-prima que é dada, conferir características sensoriais, diversificar esta produção de alimentos, aumentar valor nutricional, ok? Produzir alimentos saborosos. Então, nós temos aí na fermentação de vegetais, fermentação láctica, nós temos a produção de iogurtes, bebidas lácteas, certo? Então, a fermentação acética está envolvida a produção de vinagre. A láctica, desculpe, que está envolvida leite, produtos cárneos, produtos vegetais, certo? Aquele chucrute produzido, né, pelos alemães, a base do processamento é através da fermentação láctica, certo? Então, nós vamos estudar os processos biotecnológicos. Quando eu falo processo biotecnológico, é todo as operações unitárias que estão relacionadas desde a matéria-prima, tratamento dessa matéria-prima, transporte para a indústria, manejo dessa matéria-prima na indústria, o tratamento dessa matéria-prima, tá ok? O processo de fermentação, a parte de equipamentos, a purificação, certo? Então, nós vamos estudar aonde que a indústria faz essas fermentações, que são dentro dos bioreatores, quais são esses bioreatores, quais são os parâmetros de controle de uma fermentação. Vocês vão observar que a fermentação, se eu falo que a fermentação é uma reação apenas de cunho biológico, vocês vão dizer que está certo ou não? Vamos deixar essa resposta para vocês me responderem no final dessa aula. Será que a fermentação é um processo essencialmente biológico ou não, certo? Então, eu posso elaborar essa fermentação sem o uso de micro-organismos? Como que nós podemos fazer isso daí? Então, vamos verificar como ocorre a obtenção de enzimas, purificação de enzimas e as fermentações em geral, né? Aplicação clínica das enzimas também, certo? Então, esta é a nossa ementa. E se nós estudarmos como um objetivo geral, vocês vão verificar que nós vamos estudar os processos, os aspectos do processo enzimático e da tecnologia de fermentação, visando o quê? O contato com assuntos que estão em desenvolvimento. Okay? Então, nós vamos fazer a caracterização da natureza da enzimologia, dos processos fermentativos, e vamos relacionar esses processos com suas aplicações industriais de fermentação, produção de alimentos, produção de fármacos também, ok? Então, esses seriam os objetivos gerais. Temos aqui como objetivos específicos conhecer, então, os principais aspectos relacionados à tecnologia das fermentações, né? Transferir conhecimentos básicos para que vocês possam atuar na área de pesquisa, tanto na área da compreensão, quanto na área do desenvolvimento da pesquisa nesta área, né? Então, e entender como um todo esse fenômeno das fermentações, certo? Podendo atuar na solução de problemas pertinentes a esta área, tá ok? Então, coloquei aqui distribuído o conteúdo. A Ronice pediu que nós
máximos focar nos tópicos que serão apresentados, porque muitas vezes nós temos a intenção de passar para vocês muito conteúdo, mas o tempo, ok? E a prioridade, outras prioridades, faz com que não seja possível abordar todo aquele conteúdo presente na ementa. Então, tentei colocar nesta página aqui dos conteúdos, os conteúdos que nós vamos estar dando foco, certo? É claro que eu falo que, por mais que eu tenha experiência de sala de aula, uma turma nunca é igual a outra, né? Então, as necessidades, elas são diferentes, certo? Então, pode ser... E o que é importante? É importante eu passar pelo conteúdo ou fazer com que você entenda e aprenda aquele conteúdo? Imagino que o importante seja fazer com que você aprenda aquele conteúdo, né? Tenha uma compreensão sobre o conteúdo. E por quê? Material por material, de literatura, a internet, os livros estão cheios, ok? Outro detalhe, gente, importante da gente saber, que através das nossas aulas, não só das minhas, mas de qualquer aula que vocês venham a ter, vocês não vão aprender nessa aula. Pode ser até que tenha um ou outro colega que tenha uma capacidade de compreensão muito grande, que já saia dali com aquele conteúdo fixado. Mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria. Através das aulas, nós vamos passar para vocês, dar ciência a vocês desse conhecimento e fazer com que vocês entendam, que vocês tenham a capacidade de ir nos livros e ler sobre aquele conteúdo e compreender os termos, certo? Que você, por si próprio, possa se desenvolver naquela área, né? Como se fosse uma alfabetização. Eu dou aulas também de bioquímica e digo que um grande desafio nosso, enquanto professor, é ser professor de bioquímica, né? Porque eu já digo o seguinte: olha, eu não tenho a pretensão de te ensinar bioquímica. Tá bom, mas o que você está fazendo aqui? Porque eu vou estar... Vocês já devem ter tido bioquímica, e vocês sabem que vocês não aprenderam bioquímica, porque bioquímica tem um conteúdo muito complexo e muito vasto, né? Vocês só vão aprender bioquímica se vocês pegaram o livro e leram. E para a área de vocês, a bioquímica é uma matéria muito importante, né? Então, leiam bastante. Porque eu digo o seguinte: eu, quando tive bioquímica na minha graduação, já tinha tido todas as químicas possíveis e imaginárias, físico-químicas, então tinha toda a base necessária para poder compreender o conteúdo. E quando saí e tive excelentes professores, e quando saí da graduação, ou quando terminei o curso, eu tinha a leve sensação de que não sabia nada, né? Então, de forma que a gente só vai aprender mesmo à medida que a gente pega os livros, os artigos, começamos a ler e questionar sobre ele, tá bom? Então, olha só, o que nós vamos estudar? Então, toda aquela parte sobre enzimas, certo? Então, conceitos, função, classe, o que são enzimas, né? Vão pensando no que vocês conhecem sobre enzimas. Como nós podemos classificar essas enzimas? Qual a nomenclatura dessas enzimas, né? Como nós podemos classificar? Tem vários fatores que afetam a atividade enzimática. Quais seriam esses fatores? E quando nós falamos em cinética enzimática, o que é isso? Cinética enzimática vai nos dar a taxa de transformação de um determinado substrato em um determinado produto, né? Ou seja, qual é a quantidade dessa matéria-prima que eu estou transformando em produto por segundo, por dia, certo? E quais são essas condições que eu devo manter o meu sistema para que
fermentação seja ótima, né? Para que esse processo seja ótimo, né? Então, vamos dar uma olhadinha na regulação das atividades enzimáticas, né? Como que nós podemos regular as enzimas, da inibição enzimática, tem a reversível e irreversível, vamos fazer uma breve revisão. E depois que nós estudarmos essa noção geral sobre enzimas, nós vamos estudar o processo fermentativo em si. Porque daí nós vamos estudar quais são as etapas do processo, né? E eu tenho os fermentadores, quais são as características desses fermentadores, quais são os agentes fermentadores, as suas necessidades, quais são as matérias-primas que eu posso utilizar para obtenção de cada produto fermentado, certo? Como nós podemos classificar esses processos. Vamos estudar com detalhe o fluxograma de processo da fermentação alcoólica, acética e alática. Então, vocês vão observar que nós temos muitas enzimas de interesse na área de alimentos, tanto na área de produção quanto na área de controle de qualidade de alimentos. Nós utilizamos enzimas na indústria de panificação, né? Tem o uso das alfa-amilases em panificação, os amaciantes de carne, quem já não ouviu falar da papaina, da bromelina, fixina, certo? A produção de laticínios, as cervejarias, uso de enzimas em produção de óleos vegetais comestíveis, na alimentação animal. Temos as silagens, que são os processos de produção de alimentos para animais, certo? Na produção de aromas e ainda as enzimas têm uma grande importância na área de farmacêutica, tanto na área de análises clínicas, produção de antibióticos e no tratamento de resíduos também, ok? Então, vamos tentar dar uma olhadinha nesses tópicos, tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham ou curiosidade, podem interromper e fazer a pergunta. Então, como que vai ser ministrada a disciplina? Vocês sabem, vocês viram que neste semestre nós teremos as aulas presenciais, se Deus quiser. A gente vai continuar por esse modelo. E as nossas aulas estão agendadas tanto em sala de aula comum, onde iremos utilizar os recursos básicos, né? Data show, textos, artigos, certo? Debates em sala de aula, artigos para debate também, sempre tentando mitigar o conteúdo apresentado, tá bom? De uma forma contextualizada na prática. E como que nós vamos fazer a avaliação, né? Então, a avaliação, vocês sabem que nós temos duas provas, né? A primeira prova bimestral e a segunda prova bimestral. A nossa primeira prova bimestral, ela vai valer 5 pontos, né? Então, nós vamos ter uma avaliação parcial. Essa avaliação parcial, vocês vão observar que está programada para vocês fazerem online, sendo que ela vai ocorrer sempre uma semana antes das provas, porque essa avaliação parcial online, ela vai servir como uma forma de resgate do conteúdo, uma forma de revisão, tá ok? Então, nós vamos ter avaliação formal, que vai valer 5, avaliação parcial 2, junto com as atividades de frequência, e notas de trabalho 3 pontos. Aí vocês vão falar, que trabalhos são esses, professor? No nosso primeiro dia de aula, semana que vem, eu vou estar passando para vocês um trabalho sobre a importância da aplicação de enzimas no diagnóstico clínico, né? Então, acho que, não sei se vocês viram isso em outras disciplinas também, mas para vocês apresentarem de uma maneira geral, né? Vou passar ali
uma ou duas enzimas para cada um dos grupos. Nós temos poucos alunos, né? São 10, dá para fazer apenas 2 grupos, né? 2 grupos de 5, mas nós vamos discutir isso em sala de aula, né? Certo? Então, no segundo bimestre, nós vamos ter também essa avaliação parcial, valendo 2 pontos. A avaliação bimestral vai valer 3 pontos, tá vendo? Porque nós vamos ter os trabalhos que vão valer 2, vou estar passando esses trabalhos para vocês, que é sobre os processos de fermentação, e vocês sabem por que vai valer tão pouquinho a avaliação bimestral? Porque nós temos a prova integradora e o projeto integrador, que valem 3 pontos, tá ok? Isto é a princípio, tá gente? Esse nosso plano de aula, ele está em fase de aprovação pela coordenação e também aguardando sugestões de vocês, né? Certo? Sendo que nada é engessado, a gente pode se adaptar e adequar às necessidades de vocês, tá bom? Então, qualquer mudança de intenções, nós vamos discutir juntas, né? Ou qualquer modificação aqui nos critérios de avaliação também. Toda a aula eu espero colocar algumas questõezinhas de frequência. É claro que essas questões de frequência não vai valer para a presença de vocês, porque vocês, é claro, a aula é presencial, para ter presença, tem que estar presentes, a menos que tenha alguma justificativa, tá ok? Para poder estar ausente, né? Então, a questão de frequência, todas as questões de frequência, elas vão colaborar, né, com esses 2 pontos, junto com a avaliação formal. Porque todas essas questões colocadas, no final de cada bimestre, nós vamos discuti-las, tentando resgatar o conteúdo visto a semana de aula, tá bom? Então, meninas, meninos, nós temos aqui a bibliografia, certo? Então, temos a bibliografia básica e complementar. Essa bibliografia que está presente aqui, ela está na biblioteca da faculdade, certo? Então, mostro aqui para vocês a capa dos livros. É o Aquarone, que é um dos principais livros utilizados na área de enzimologia, certo? Então, no primeiro volume, nós temos os fundamentos da biotecnologia industrial. No segundo livro, nós temos engenharia bioquímica, aqui envolve vários conceitos importantes, equipamentos, tá ok? Fluxogramas de processos também. E nesse outro volume, nós temos os processos fermentativos e enzimáticos como um todo, né? Estudo desses processos. E tem um volume só envolvendo a produção de alimentos. Temos aqui outro livro do José Evangelista, que fala sobre tecnologia de alimentos, para caso alguém de vocês aí queira se aprofundar na área. E nós, na parte de enzimas, vamos utilizar o livro de bioquímica, do Leininger, né? Certo? O famoso escudeiro aí da bioquímica, a base da bioquímica, esses princípios de bioquímica. Esse livro é tão importante para o conhecimento da bioquímica, que desde a minha formação, que ele é utilizado pela maioria dos cursos que usam... Só um instantinho que eu vou fechar a janela. Pela maioria dos cursos que usam bioquímica, se utilizam o Leininger, tá? Desde a minha época. É claro que teve as atualizações nas edições, né? Um livro super ilustrado, bem elucidativo, bem de fácil compreensão, certo? Então, muito importante fazer a leitura. E, é claro, nós vamos fazer fermentação, vamos utilizar micro-organismos, então nós temos que conhecer a microbiologia, fazer uma revisão sobre a curva de crescimento, quais são os fatores que afetam
a atividade enzimática, como se faz para obter enzimas a partir dos micro-organismos, certo? E tem também os livros aí de ciência e tecnologia de leite, que para quem quiser se aprofundar um pouquinho aqui nessa ciência e tecnologia de leite, vocês vão entrar em contato com o processo de produção de queijos. As enzimas são muito utilizadas, né? Desde o queijo mais simples, que é o Minas, né? Até o queijo, aqueles queijos que sofrem um processo de maturação mais complexa, como queijo Roquefort, Camembert, né? Então, vamos ver qual seria as características desses processos, como que se dá a produção de queijo, quais seriam as etapas envolvidas, como é o coração do processo de fermentação, né? Das condições que são necessárias, igual iogurtes também, nós temos iogurte aquele tipo grego, qual a diferença do iogurte tipo grego para o iogurte líquido batido, né? No processamento deles. Então, vamos estar discutindo sobre esses tópicos, ok? Aqui eu coloquei para vocês como exemplo, por exemplo, que vocês, se vocês forem lá no plano de ensino, o plano de ensino está colocado, tá, gente? Na primeira página do AVO, certo? E tem distribuído como por data, por cada aula, qual o conteúdo que vai ser abordado. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo a apresentação da disciplina, vocês estão conhecendo o que vocês vão ver dentro dessa disciplina, o sistema de avaliação, bibliografia, e vamos discutir também alguns conceitos gerais, tá? E daí nós temos qual vai ser a estratégia, aqui nessas páginas vocês vão ver se a aula é teórica ou se é aula prática, quais os livros que eu posso usar, certo? E como, de que forma nós vamos avaliar esse conteúdo apresentado, tá? Então, é claro que eu não transferi para cá todo o cronograma de aulas, mas lá no plano de ensino vocês têm. Eu fiz um resumo aqui nessa tabela das datas das aulas práticas e também das nossas aulas, avaliações, por exemplo. No dia 4/3, nós vamos fazer uma aula prática envolvendo o branqueamento, né, certo? Esse branqueamento, a gente vai observar como fazer a inibição de uma enzima em alimentos. Vou estar encaminhando um artigo que vocês vão estudar, vão ler, que vão observar que a grande influência na perda de alimentos no nosso país, não só no nosso país, mas em todos os outros, é o quê? É a atividade enzimática que nós temos nas frutas e hortaliças, certo? Então, essa atividade enzimática diminui o prazo de validade da maioria dos nossos frutos e hortaliças que chegam à nossa mesa, certo? Então, como que nós podemos fazer para promover essa inibição enzimática e fazer com que esse alimento tenha um tempo maior de vida? Qual é o tempo adequado para submissão a esse processo? Em que se baseia esse processo? Tá ok? E como verificar a sua eficácia, né? Então, isso nós vamos estar estudando na aula prática. Vamos estudar enzimas de interesse em alimentos, como aquelas, inclusive, nós vamos fazer uma aula de aplicação prática de enzimas, por exemplo, do abacaxi, no amaciamento de carne, verificar se realmente é efetivo, e também na produção de queijos, né? Vamos estudar sobre os lactobacilos termófilos bulgáricos, certo? E no dia 25/3, nós vamos fazer essa aula prática. No dia 8/4, nós vamos
fazer na prática uma fermentação alcoólica, né? Então, eu quero que cada equipe, vocês são 10 alunos, então vamos fazer 5 grupos, onde cada grupo vai partir de uma matéria-prima diferente, ou caldo de cana, ou mesmo um abacaxi, ou mesmo um suco de laranja, onde nós vamos medir a sua quantidade de substrato e vamos verificar qual é a taxa de degradação desse substrato por tempo, até a produção, né, certo? De quê? Da aguardente, né? Qual a diferença da aguardente para o fermentado, né? Então, nós vamos submeter ao processo de destilação esse vinho, esse fermentado de frutas, certo? E vamos fazer também uma aula prática sobre produção de iogurtes e de bebida láctea também, certo? Vamos, então, fazer no dia 22/4, véspera da nossa, a última aula nossa antes da nossa prova, que é dia 29/4. Vocês já devem ter escutado falar, né, que as nossas provas serão todas elas presenciais. Então, no dia 22/4, nós vamos fazer uma correção da atividade avaliativa que vocês já terão me encaminhado para a gente poder tirar dúvidas de vocês para a prova, tá bom? E no dia 1/7, no dia 29/4, vamos fazer a nossa primeira avaliação bimestral. No dia 1/7, atividades avaliativas também, né? Vamos fazer também a correção das atividades avaliativas e a apresentação de trabalho. Dia 22/4 também a atividade avaliativa e a apresentação de trabalho. Vamos ter no 8/7 a nossa segunda prova bimestral e no dia 15/7 a nossa prova final, né? Espero que nenhum de vocês passe por esse processo. Espero que até dia 15/7 todos nós já estejamos de férias, se Deus quiser, tá bom? Então, qualquer dúvida, meninos, vocês podem me interromper, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo, nosso plano de ensino. Vocês fiquem à vontade também para qualquer sugestão, para qualquer colocação e por trazer a demanda de vocês aqui, tá certo? Então, vou passar aqui para vocês por um breve histórico, certo? Onde nós vamos, não sei se vocês sabem, mas que no início da vida no nosso planeta, não sei se vocês já escutaram falar que o oxigênio era extremamente tóxico, né? Certo? E que, nesse tempo, os seres vivos, eles obtinham energia para o seu processo vital através da fermentação, ou seja, na ausência de oxigênio, né? Então, o oxigênio tinha essa característica de ser extremamente tóxico e foi necessário, gente, um longo processo de adaptação para que os seres vivos passassem a utilizar o oxigênio como meio para produzir energia. E por que os seres vivos foram se adaptando a essa troca, né? Você, em vez de utilizar o processo de fermentação, que seria na ausência do oxigênio, certo? Passaram a utilizar o processo de respiração de seres vivos. Basicamente por causa do rendimento energético, né? Certo? Por quê? Vocês sabem que no processo de fermentação, a produção de ATP é igual a 2. Então, nós produzimos 2 ATPs. Por quê? Parte da energia ainda continua nos produtos químicos formados pela fermentação.
Por quê? Por exemplo, na fermentação alcoólica, a gente produz etanol. Na fermentação láctica, nós produzimos o quê? O ácido lático. Na fermentação acética, o ácido acético. Então, vocês vão observar que a fermentação acética é uma fermentação aeróbica, né? As outras são anaeróbicas, mas que no processo de respiração nós temos a produção aí de 30 ATPs. Então, devido a esta grande melhora na produção de energia, os seres vivos ao longo dos anos foram se adaptando ao oxigênio, né? Então, nós vamos observar, vocês vão observar que a fermentação, ela ocorre, será que como evento fisiológico ou como evento puramente químico? Vocês vão observar que essa fermentação como evento biológico e esta ideia de não evento químico e não químico foi super o quê? Divulgado, ressaltado por Louis Pasteur, certo? Por quê? Louis Pasteur, ele concluiu que a conversão do açúcar em álcool era catalisada por fermentos, né? Então, era catalisada por fermentos e mais ainda, esses fermentos, eles seriam inseparáveis da estrutura celulares, né? Então, eram esses fermentos que faziam essa transformação, e esses fermentos, estruturas celulares, essas estruturas celulares das leveduras, elas eram inseparáveis da célula viva, né? Então, desculpe. Então, gente, vocês vão observar que desta forma, como o Pasteur colocou, surgiu a teoria que nós chamamos de força vital, que estaria envolvida o quê? Ao processo de fermentação, envolvendo esses fermentos, né? Então, que a fermentação alcoólica é um ato que está correlacionado com a vida, né, certo? E com a organização dessas células do fermento, e não com a sua morte ou putrefação, porque se eu tiro esse fermento da célula, esse fermento, ele vai morrer ou entrar em putrefação. E o que vocês acham? Né? Vocês vão observar que isso não é verdadeiro, não é verdade? E a descoberta dessa contradição à teoria de Louis Pasteur foi responsável pelo Prêmio Nobel de Química de Edward Buckner, certo? Porque ele descobriu que esses tratos de levedos eles podiam sim fermentar o açúcar em álcool, né? Mesmo fora das células. E através do quê? Das enzimas. Porque essas enzimas, elas continuavam funcionando mesmo quando removidas dessas células vivas, né? Então, isto valeu o Prêmio Nobel de Química em 1907 a Edward Buckner, tá ok? Então, nós temos que quando nós utilizamos as enzimas, nós temos um processo químico, né? Quando nós utilizamos o micro-organismo para a produção das enzimas, nós estamos utilizando um processo biológico, né? As enzimas seriam puramente bioquímico e, no caso, o micro-organismo seria um processo biológico, certo? Então, gente, em função disso, em 1878, o Ewell empregou pela primeira vez o termo enzima. Esse termo enzima estaria diretamente relacionado
ao significado de levedar, né? E esse termo, enzimas, mais tarde, ela foi atribuído o quê? O que é enzima? São proteínas, né? Certo? São proteínas, e essas proteínas, elas apresentam atividade catalítica. E sem a presença dessas enzimas, muitas reações biológicas, elas não iriam ocorrer. Iriam levar milhões e milhões de tempo para ocorrer, né? Então, qual é a função da enzima? É um catalisador biológico, certo? Então, ela aumenta a velocidade das reações. E nós vamos verificar de que forma uma enzima, ela pode aumentar a velocidade das reações, certo? Esse termo fermentação, ele está correlacionado ao termo ferver, certo? Por que ferver? Quando um líquido ferve, tem o aparecimento de bolhas, né? E essas bolhas, no processo de fermentação, se deve à produção de quê? De dióxido de carbono, certo? Principalmente, se você colocar açúcar, colocar o fermento para pão, pode ser fermento para pão, e deixar numa temperatura adequada, você vai observar que aquilo vai começar a aumentar de temperatura, produzir bolhas, certo? Essas bolhas são produzidas devido a quê? A formação do dióxido de carbono pela ação das leveduras, tá ok? Sobre quem? O substrato. O substrato é basicamente quem? A matéria-prima usada, que seriam os carboidratos, né? Ok? Temos várias características de matérias-primas que nós vamos estudar para a indústria de fermentação. Como nós falamos, os processos de fermentação têm uma grande aplicação na área de alimentos, é incontável, né? A produção de massas. E esse estudo está em constante aperfeiçoamento. Tá? Descoberta de novas cepas, a produção de novas cepas, melhoria dessas cepas, para promover a melhoria das características de pão, panetone, de massas em geral. Produção de salames, linguiça, né? Essas massas fermentadas pela fermentação alcoólica, essas carnes fermentadas pela a fermentação láctica, bebidas fermentadas pela fermentação alcoólica, certo? Temos essas bebidas destiladas, que antes de passar pela destilação, a gente faz a produção do fermentado, depois a destilação. O leite fermentado é uma fermentação láctica, certo? Temos várias enzimas que são usadas para melhorar as características dos alimentos, os amilases, na panificação. Para quê? Para melhorar o tempo de fermentação, para a atividade enzimática, para poder fazer com que a quantidade de resíduo seja a menor possível, para que a taxa de conversão de substrato em produto seja a maior esperada, certo? Condimentos, produção de vinagre, temos o glutamato monossódico também, pelo processo de fermentação, produção de enzimas, produção de gomas, como destrana, produção de alimentos como margarinas também, certo? Então, muitas aplicações na área de alimentos, tá ok? Para uso agroindustrial, produção de álcool, certo? Inclusive, houve um tempo atrás que estavam desenvolvendo a produção de álcool através do bagaço da cana-de-açúcar, produção de antibiótico
tanto para uso veterinário, quanto vocês vão observar na área de medicamentos, né? Certo? Produção de energia, hormônios de crescimento, temos antibióticos, vacinas, vitaminas, produção de insulina. Hoje em dia, se dá basicamente através do processo de fermentação, aminoácidos, produção de ácidos orgânicos, né? E de produtos químicos de uma maneira geral, tá ok? Então, nessa tabelinha que vocês têm aqui do ladinho, nós temos cada produto e os tipos de micro-organismos que estão envolvidos neste processo de fermentação, tá ok? Então, aqui, mais uma vez, vocês vão observar que seria a aplicação, né? Uma complementação da aplicação da fermentação na indústria química, farmacêutica, na agricultura. E por hoje é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá ok, meninas? Gostaria de falar um pouquinho com vocês. Aqui vamos falar. Stephanie, tudo bem, Stephanie? Tudo bem, prof? E tá tudo ok, Stephanie, até aqui? Alguma sugestão, expectativa sobre o nosso conteúdo, sugestão de melhoria? Estou aqui à disposição de vocês, tá bom, Stephanie? Não, tranquilo, prof. Achei que a senhora explica super bem, gostei bastante de ti. Tomara, né, que a gente tem que perguntar. Lembra que eu falei para vocês que a gente não aprende na aula? A gente tem que ler, esgotar esse questionamento que vocês fazem na aula, discussão, trazer assuntos da vida prática. É isso que vai construir o nosso conhecimento, tá bom? Obrigada, Stephanie, pela tua presença. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu que agradeço. Até. Tá bom? Josicléia, tudo bom, Josicléia? Tudo bem, professora? E aí, Josicléia, alguma colocação no sentido, como eu falei, não temos nada aqui engessado, né? Então, a disciplina é basicamente para suprir a necessidade de vocês. Então, qualquer sugestão será super bem-vinda, tá bom? Tá bom, professora, tudo tranquilo até o momento. Tá ok, então. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Acho que só temos nós até aqui, né? Então, quero agradecer a vocês, dizer que qualquer coisa vocês podem, ali através do grupo, me encaminhar mensagem. Quero pedir desculpa, porque hoje eu estou assim, acho que acordei com uma sinusite, não sei, uma rinite, não sei o que me deu à noite, só sei que tenho que tomar um remedinho para poder melhorar um pouquinho esse desconforto. Tá bom? Então, tá, gente, muito obrigada. Um excelente início de semestre para todos nós, certo? E até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Até, obrigada, prof. Bom fim de semana. Para vocês também.